Senhor presidente, colegas vereadores, valorizar a importância do projeto. Importante nós destacarmos que no parecer jurídico, nós estamos tratando de isenção de tributos. E é importante dizer que a Procuradoria-Geral concluiu que a ausência de documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porque quando se vai dar uma isenção, geralmente se precisa demonstrar ou diminuição de tributos, que no fundo vai acabar havendo um aumento de arrecadação. Mas existe uma emenda constitucional 106/2020 que suspendeu a exigibilidade, se tratando de benefícios tributários temporários. Então, o parecer jurídico deixa muito claro. Isso na questão legal. Outra na questão do bom senso. Se os responsáveis, os profissionais da área de transporte escolar não puderam trabalhar, é justo tributar? Não. Afinal, o tributo é em cima da atividade, o fato gerador, enfim. Então, pegando inicialmente pela linha jurídica, dizer que, de fato, tem um embasamento para fazer a isenção e que realmente precisava ser feito para compensar as dificuldades que os responsáveis por transporte escolar vêm passando há muito tempo em função da pandemia. Tiveram muitas dificuldades, continuam com muitas dificuldades, e o governo, de fato, está de parabéns por trazer uma isenção na TLL, isenção no ISS. É muito importante buscar uma compensação, afinal, o Estado foi criado pela iniciativa privada para atender os objetivos coletivos da sociedade. Então, com o aval da própria sociedade que nós representamos, nós vamos estar, sim, permitindo que este segmento não pague os tributos por um período, porque não seria justo. Então, parabenizar o governo pela iniciativa. Espero, como já disse ontem, que reflita para outras áreas, como, por exemplo, as próprias escolas. É importante essa reflexão. Buscar equilibrar, buscar compensações. Aprovamos antes uma nova forma de arrecadação e precisa o município ver quem precisa, os segmentos que podem ser ajudados em função de normas e de complexidades que não vêm específicas do município, que vêm de formas mais amplas. Alguns segmentos foram afetados pela própria questão comercial, surgiram novas atividades econômicas, alguns produtos começaram a vender em algo que não vendiam antes, e outros foram afetados por normas do poder público. Os decretos estaduais prejudicaram muitas atividades, principalmente relacionadas com a educação. Então, dessa forma, fazendo o preâmbulo e contextualizando o cenário, parabenizar o governo e dizer que meu voto será favorável. Senhor presidente, colegas vereadores, votei favorável porque é uma situação, inicialmente, é uma situação extraordinária, a emenda constitucional permite que se faça. Geralmente, nós não temos tanta autonomia, por exemplo, nos municípios, para reduzir os impostos ou fazer alguma isenção. Por vezes, os projetos aparecem na questão, por exemplo, do refis, para uma condição diferenciada para o cidadão poder pagar. Esse é um caso realmente diferente, é um caso que não seria sequer justo o tributo, porque não trabalharam, mas é importante também que nós façamos a reflexão da questão dos tributos em geral, nas possibilidades da Câmara debater. Existe um estudo que chama Curva de Laffer, que é de um economista dos Estados Unidos.
É interessante, esse estudo diz mais ou menos o seguinte: se eu não cobrar nada, eu não vou arrecadar nada. Mas se eu cobrar 100%, eu também não vou arrecadar nada. Existe uma lógica, um ponto de equilíbrio, onde você tem um ponto ótimo, onde você estimula o contribuinte a pagar, inclusive pela questão de que, se não pagar, tem os riscos de fiscalização, de evasão fiscal. Agora, se eu tributo demais alguém que inviabiliza a atividade econômica da pessoa, a pessoa não vai pagar, a pessoa vai correr o risco de fazer outras atividades, porque a pessoa precisa sobreviver. Aí que tem os históricos, inclusive, de contrabando, de evasão fiscal, enfim. Então, existe... esse debate é importante quando se fala de tributos. Mais 30 segundos, por favor, presidente. Então, é importante que, quando se fala de tributos, e seria importante, aliás, em todo o Brasil, esse cálculo do valor, enfim, ótimo, né? Porque muitas vezes nós percebemos, sim, quando o tributo é diminuído, aumenta a arrecadação, porque fica num valor mais condizente, estimula o cidadão a contribuir, a própria atividade econômica gira mais e dá mais resultado, como vários países fizeram e tiveram resultados, como a questão dos tigres asiáticos, são alguns dos casos. Mas importante ponto para a gente refletir, do ponto ótimo, e que também não adianta tributar se a pessoa não teve atividade. Por isso, votei favorável.